secreta pra galera não, eu sou o Superman, entendeu? Ó, vou resolver essas questões aí, galera, dando uma dica aí. Falei pra ele que se a tendência dessa banca, se for seguir a última prova que ela fez do metrô, da Secretaria de Cultura, se acertar, são 3 questões, se acertar uma, você tá dentro. É o diferencial, raciocínio lógico. É o diferencial. 3 questões, tem uma que ele vai botar assim, vai que é sua, Tafarel. Todo mundo acerta. Todo mundo é assim, quem estudou alguma coisa de matemática. Porque tem gente que vai chegar lá na prova, começa a olhar para a prova assim de raciocínio lógico, começa a se babar, vira os olhos da convulsão, sai já até eliminado já. Essa primeira questão caiu agora no metrô, ó, moleza. Eu expliquei já para a galera aqui do. Vamos lá, questão 1 aqui. Essa questão foi de umas. Caíram 5 questões na última prova aí no metrô. Essa aí foi de classe. Arruma aí, ó, que essa questão é assim na realidade. Vamos lá. É 2. E aqui é o seguinte, aqui é 2. Vamos lá, essa questão caiu agora, recente, eu acho que não tem 2 meses de concurso no metrô? Tem não, né? Maio, junho, né? Maio, então, maio está em 3 meses aí, fresquinha. Se a banca o cara tiver de bom coração aí, vai passar todo mundo mora concursos. Essa questão aqui, ó, só para relembrar aqui, quando você tem uma multiplicação. A ideia aqui, tá? Vou explicar o que é potenciação aí pra galera. Então aqui, ó. Isso aqui é a multiplicação, né? Vai chamar dos elementos da multiplicação aí, produtos, ou fatores, né? Você tem fatores. Então aqui dá quanto essa multiplicação aqui? 6. E aqui? Vou dar logo até uma dica, a mesma dica que eu dei no aula passado. Se multiplicar o número por 5, ó, nota aí, essa dica aí que é importante. Vou botar aqui. Essa dica aqui vale R$10, cobra da galera aí, R$10 a mais. A galera que tá vindo no cursinho já tem essa manha aí. Tem um número aqui, ó, você vai multiplicar o número por 5. Se o número for um número par, você pega a metade dele, por exemplo, 12 vezes 5, qual é a metade de 12? 6. Você bota aqui, bota um 0, morreu a multiplicação. Beleza? 14, qual é a metade dele? 7. Bota um 0, acabou a multiplicação. 70. 8 vezes 5, que é a metade de 8. Botou um 0 aqui, acabou. Agora quando o número é ímpar, você pode até colocar, par ímpar. Número ímpar, qual é a metade do 11? 5,5. Esquece a vírgula, dá quanto? 25. Facinho, facinho. Metade de 17. 8,5. Esquece a vírgula. Metade de 21. Vai dar 105. Entenderam aí essa dica aí? Isso aí agiliza lá na hora da conta. Beleza? Então anota logo isso aí. Vou voltar aqui, ó. Então aqui a metade de C dá quanto? 3. Bota um 0, 30. Aqui dá quanto? Dá 27, né? Lá dá quanto? Ó, qual a diferença desse produto aqui para aquele lá? Qual a diferença desse 2 para esse 2 aqui? Vou até botar aqui. Qual a diferença aí?
A diferença é que aqui você tem fatores diferentes e aqui fatores iguais, beleza? Aí quando você tem uma multiplicação que você tem fatores iguais, isso aqui é mais ou menos 1000 anos atrás. Aí os caras pensaram, estou testando aqui. Ao invés de eu escrever esse produto assim, vou dar uma forma, vou minimizar esse cálculo aqui, vou dar uma representação, e quem bater o olho vai sacar isso. O cara está pensando na época. Daqui a 1000 anos à frente o cara vai ter uma maneira prática de resolver isso aqui. Os caras escreviam uns cálculos, astronomia, fazer esse tipo de conta aqui, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, escrevia mesmo. Aí o cara foi lá, um sabido, o cara é do Maranhão, Estados Unidos do Maranhão. Tem uma maneira prática de escrever isso aqui, ó. Então aqui, ó, o número que você está multiplicando qual é? 3. Quantas vezes? Aí ele falou assim, ó, isso aqui eu vou chamar de base, isso aqui eu chamo de expoente. Isso aqui é só uma maneira prática de representar um produto de fatores iguais. Aqui você tem fatores, aqui você tem produto que é o resultado dos fatores. Então quando você tem fatores iguais, você representa dessa forma, você tem uma base. O que é a base? É o número que eu estou multiplicando. O que é o expoente? O tanto de vezes que eu estou multiplicando essa base. Aí você chama isso de potenciação. Beleza? Então potenciação é uma multiplicação, onde todos os fatores que tem são iguais. Aí você tem uma forma própria de representar isso. Entendido? Então aqui vai dar quanto aqui? 2 a 4. 2 é a base, 4 é o expoente. Beleza? Você bateu o olho lá numa conta. Tem gente que faz assim, ó. A 2 vezes 4. Fez, você está lascado. Pode rasgar a prova. Beleza? E você, o que está falando aqui? Que você vai pegar o 2 e multiplicar 4 vezes por ele mesmo. 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Não vai esquecer disso não. Essa questãozinha aqui, ó, caiu na última prova. Aí você tem uma. Pode apagar isso aqui? Tem alguém copiando aí? Alguém vai copiar ou pode passar batido aí? Beleza. Dentro da potência, os caras ficavam brincando. Brincando mesmo. O cara não tinha o que fazer antigamente. Não existia forró, não existia nada. Era só música clássica. O cara via, ficava quietinho. Os caras ficavam brincando, por exemplo. O cara descobriu, um sabido lá descobriu o seguinte. Se você tiver... Vou mudar aqui o número. Vou supor aqui um 3 ao quadrado. O cara descobriu o seguinte, que se o número tiver entre parênteses, se você resolver essa conta aqui, ó, dá quanto? 3 ao quadrado? C, né? 6 ou 9? 9. E elevar ao quadrado, dá quanto? Porque você resolve isso, dá 9, vai ficar ao quadrado, dá quanto? 81. Beleza? No sabido descobriu o seguinte, que se eu pegar esse 3 aqui, se eu repetir o 3 e multiplicar os dois expoentes e colocar 4, quando eu resolver dá o mesmo resultado. Então 3 a 4 dá quanto? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? Dá quanto? 81. Então, se você resolver o parênteses, depois elevar a potência que tiver aqui, o expoente que tiver aqui, dá o mesmo resultado que se você conservar essa base e multiplicar os expoentes. Isso se tiver entre parênteses. Beleza? Agora, professor, se estiver fora do parênteses, aí são outros 500. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, 3 ao quadrado, como é que faz isso aí? Você multiplica esse 2 também? Não. Tirou o parênteses, ferrou tudo. Tirou o parênteses, você está falando o seguinte, eu tenho uma base que está elevada a um expoente, e esse expoente é base de um outro expoente. Entenderam? Entendeu, irmão? Amém, amém. Então aqui você conserva, ó, você vai resolver primeiro essa potência, esquece o 3, 2 ao quadrado dá quanto? Dá quanto? 4. Certo? E 3 a 4 dá quanto? Dá 81. Dá a mesma coisa? Sempre? Sempre ou não? Aqui foi uma coincidência, viu, galera? Se o cara botar uma questão assim, ó, 3 ao quadrado entre parênteses aqui, ao quadrado, e colocar dessa forma, se der o mesmo resultado, é uma coincidência. Essa propriedade aqui, ó, você colocar no geral. Vou pegar o exemplo da prova agora, a primeira questão. Aqui foi coincidência, dá o mesmo resultado. Vamos pegar a questão da prova agora. Moral da história. Quem quiser anotar essa propriedade é o seguinte. Se
você tem uma base, lá que vai elevado a n, está elevado a n, é a mesma base elevado a n, elevado a n, isso aqui no geral dá coisas diferentes. Se der o mesmo resultado, coincidência, mas no geral são coisas diferentes. Então na última prova o que ele fez? Ele pediu a diferença entre isso aqui e isso. Ó, eu quero a diferença, ele não falou que é o maior, que é o menor. Eu quero a diferença entre essa potência e essa aqui. É isso que está escrito aí. Essa questão é porque ela saiu errada, digitada errada. Ela é 2 ao quadrado ao cubo. Arruma aí. Porque o 3 aí está do lado aqui, né? O 3 está como expoente aqui desse 2. Beleza? Então, aplicando a propriedade. Então, essa propriedade aqui, ó, quem depois quiser pesquisar, é chamar de potência de potência. Potência. Quando você tem uma base, qualquer, elevado a n, elevado a n, você conserva essa base e multiplica os expoentes. Exemplo aqui, você tem 3, a quarta, elevado ao cubo. Então você conserva o 3 e multiplica aqui, 4 vezes 3, certo? E dá 12. Beleza? Se tiver entre parênteses. Se não tiver, são outros 500. Então aqui, ó. Você vai conservar a base aqui e multiplicar os expoentes, concorda? 2 vezes 3, 6. 2 a sexta dá quanto? Dá 12. Dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64, né? Aí ele colocou isso aqui também, ó. Se você não conhecia a propriedade, o neguinho já tinha ferrado já. Eu estava lascado nessa questão. Mas aqui você conserva a base, ó. O 2 é um expoente que está agora como base do 3. Então 2 ao cubo dá quanto? 8, né? Vocês estão entendendo aí? O que é 8? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então aqui, 2 à oitava dá quanto? 256? 256. Aí ele pedia a diferença. Diminui 256 menos 64. Menos 64 deu quanto? 192. Qual é o gabarito aí da questão? Agora vai dizer que uma questão dessa é difícil. Isso aí foi de graça. 3 questões para acertar uma. Seu nome vai estar lá na lista. Me liga pro churrasco. Anota aí. Isso caiu na última prova. Tá falando aqui ou aqui? De baixo? Então, se não tiver entre parênteses, porque se tiver entre parênteses, a base é tudo isso daqui. Aí você então, conserva a base e multiplica os expoentes, quando tiver entre parênteses. Se não tiver, você tem um 2, que está elevado a um 2, que está elevado ao cubo. Então, isso aqui é uma base, o 2 em relação ao 3 é outra base. Então, você vai resolver logo isso daqui. 2 ao cubo dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2, certo? Isso aqui tu faz separado. Isso aqui você tem que resolver separado aqui, ó. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Beleza? Aí fica então esse 2 elevado a oitavo. Aí você vai fazer 2 oitavos, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Entendeu? Aí dá 256. Aí você faz a diferença. Quando ele falar em diferença, galera, pelo amor de Deus, você vai diminuir alguma coisa de outra coisa. Do que ele der, beleza? O cara fala assim, faça a diferença. E a 54? Vai diminuir. Aí você, a subtração, 6 menos 4, 2. 15 menos 6, 9. Ficou um aqui. Entendeu não? Aqui, ó. É, dá o 64. O que apareceu 64? Aqui, ó, 2 a 6. Dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 operações no som. É, justamente. Mas a sacada dessa questão era o seguinte. Se tiver entre parênteses, você usa a propriedade potência de potência. Conserva a base dos expoentes. Se não tiver um parênteses, você vai primeiro fazer essa potência aqui e depois faz a segunda. Certo?
Marcar no gabarito aí. Essa questão também caiu no metrô, naquele operador, não sei das quantas aí. É o seguinte, ele fala que a linha do metrô do Distrito Federal tem forma de um Y deitado com hastes não totalmente retilíneas. Toda a via tem extensão de 42,38 km. Então daqui até aqui, tudo isso aqui, ó, dá 42, você sai daqui, tem uma medida que eu não sei qual é, aqui também, mas se você somar esse caminho aqui, mais isso, dá 42,38 km. Ele pergunta aqui, entre as estações A e B, existem 10 estações intermediárias. Aí você bota aqui, sei lá, asterisco, uma vírgula para indicar essas estações. Você vai colocar 10 de A até B. Vou colocar um tracinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais uma aqui, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aí fala que entre B e C tem 3. 1, 2, 3. E entre B e D você tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? A questão era só isso aí. Aí tu mata ali a questão. Aí ele fala assim, se as distâncias em cada par de estações vizinhas fossem todas iguais, falando essas distâncias aqui, ó, entre as estações intermediárias fossem todas iguais, ele pergunta, calculado assim aproximações até a segunda casa decimal, seria igual, essa distância aqui seria igual a quanto? Como é que você faz isso daí? Ele foi bonzinho, hein, galera, que ele falou assim, sem aproximações. Se ele colocar aproximações, você tem que saber a regra de aproximação. Alguém sabe? Vou explicar rapidinho como é que funciona a aproximação. Sei lá, dá uma doida no examinador lá, o cara. Anota aí a aproximação aí. A aproximação é o seguinte, vou botar aqui, sei lá, 2,57, 3. É o seguinte, se o cara falar assim, eu quero aproximação com 3 casas decimais, você tem que parar bem aqui no terceiro número, certo? Com uma casa decimal, você vai parar no primeiro número. Com 2 casas decimais, vou parar no segundo, só que tem uma regra para isso. Vamos supor aqui que eu queira aproximar isso daqui e parar na terceira casa. Então tem 1, 2, 3, eu vou parar bem aqui. Aí você olha para o número que está após esse aqui, eu vou parar bem aqui, ó, com 3 casas decimais. Qual é o número que tem depois do 3? Você só vai repetir um número, hein? Então você vai ter 2,5, 7. Aí na terceira casa que você vai colocar, você vai ter que ter um cuidado, que é o seguinte. Você olha para o número que está depois da terceira casa, né? 4. Esse número é maior ou igual a 5? Ou menor? Ele é menor do que 5. Se esse número aqui for menor do que 5, você manda ele para aquele lugar e coloca o número que está aqui, ó. Beleza? Se ele for menor do que 5, você esquece esse número e repete até a terceira casa. Beleza? Então aqui, ó, vamos supor que eu quero aproximação. De novo, quero uma aproximação agora até a segunda casa. Pronto, até a segunda casa. Então vou repetir o número aqui, ó. A segunda casa, eu tenho que colocar. Aí eu vou olhar para o próximo número depois de 4. Qual é? 7. Aí você tem que ter o cuidado. Se o próximo número que tiver na casa que eu queira aqui, ó, são 2 casas, se ele for igual ou maior do que 5, certo? Se o número aqui é igual ou maior do que 5? Maior. Eu vou esquecer esse número, mas eu somo no anterior. Beleza? Então, eu vou esquecer o 7, mas eu vou somar um aqui no 4. Então dá quanto? 5. Então toda vez que você quer até a 7ª casa, você olha para o 8º número. Se ele for maior ou igual a 5, você esquece esse número, mas soma um no anterior.
Se ele for menor do que 5, você só despreza esse número. Não soma nada e nem diminui. Entendeu aí? Então aqui, ó. Vamos supor que eu queira aqui até a segunda casa, até a primeira casa só. Então até o 7. Então você tem aqui 1, aí você vai olhar qual é o próximo número depois do 7. É 1. É menor do que 5? Então, o que você faz? Só repete o 7. Beleza? Aqui, ó, esse número aqui, vamos supor que eu queira até a segunda casa. Então, qual é o próximo número depois do 8? É maior ou igual a 5? Maior. Então, o que você faz? Soma 1 aqui no 8, dá quanto? Isso é regra de aproximação. Nessa questão ele foi de boa, sem aproximações. Se ele colocasse com aproximações, essa questão teria ferrado. Aí vamos botar de 100 mil, uns 2 mil teria acertado no máximo. Diabo de aproximação. Aí ia pensar logo nisso. Aqui, ó, vamos supor que eu queira até a primeira casa aqui, ó. Qual a casa depois do 3? Quer dizer, depois do 3. O que eu faço? Só repetir um. E aqui, ó, supor que eu queira até a terceira casa. Então vai para quanto aqui? Para quanto? Você vai colocar 10. Se você fosse aproximar, você ia colocar 10 aqui, né? Mas como 10 vai a 1, você acrescenta bem aqui no 7. Ou seja, aqui você colocaria, ó. Como se colocasse 10, você não vai colocar 10, né? Então se você joga 1 para cá, ficaria 8 e coloca um 0 aqui. Entendeu? Porque o 5 aqui é 5, maior ou igual a 5, você tem que somar 1 aqui. Se eu somar 1 anterior, isso vai para 10, só que você não vai colocar 10. Você coloca o 0 e joga 1 para cá. Entendeu? Copia aí para eu voltar nessa questão aí. Ontem eu sonhei que eu estava no lindo churrasco com vocês. Estava fazendo a vaquinha e 3 bois no rolete. Essa questão aqui, galera, o raciocínio é só isso mesmo. Não tem. É para ver se você não tem de divisão. Você tem aqui dividido em 10 partes. Aqui em 3. E aqui em 7. Aí ele fala que cada espaçamento desses aqui são iguais. Qual a distância desses espaçamentos aqui? Aí o que você faz? Você já tem um total aqui, não tem? Quilômetros? Certo? Aí você só confere, eu tenho quantos espaçamentos aqui? Seria mais ou menos isso. Eu tenho uma reta aqui. Vou falar que essa reta toda mede 20 centímetros. Certo? Eu divido isso em... Coloca aqui, sei lá, 3 postes aqui. Entre essa reta. Entre a reta eu tenho 3 postes. Então, na verdade, se eu colocar 3 postes, eu tenho quantos pedaços aqui? 4. 4 pedaços. Então, cada pedaço desse vai valer quanto? 5. Como é que você sabe? Porque você dividiu, né? 20 por 4. A ideia dessa questão é a mesma. Se tem 42 quilômetros, né? 42, quanto? 42,38 quilômetros. Tudo. Cada estação tem o mesmo espaçamento. Você tem um total de quantos espaçamentos aí? Vou conferir aí. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Beleza? Se você pensar bem, toda vez que você coloca, por exemplo, você colocou quantos aqui vamos falar poste aqui. Coloquei quantos postes aqui entre uma reta aqui? 3. Então você vai ter, quanto número de espaçamento, o total de subdivisões que você tem é sempre 1 a mais. Que no caso é 4. Você colocou bem aqui em 7, você vai ter quantos? 8. Você vai ter, entendeu? O número de espaçamentos, subdivisões, é sempre 1 a mais. Então aqui tem quanto? Ó? Aqui deu 11. Com 8, 19. 4, 23. Você tem 23 espaçamentos. Você pega esse valor aqui e divide por 23. Concorda? Vou pegar minha peixeira aqui. Tem que concordar. Sério, o senhor tá armado.
Dá quanto aí? 1,84. Vocês sabem fazer essa divisão aí ou não? Na hora lá você não vai ter calculadora não. Vai fazer essa divisão aí. Alguém sabe aí? Deixa eu explicar logo isso aí. Eu gosto de pegar vocês nessas continhas aí. Tem um raciocínio que tem a conta. Não pode apagar, né? Divisão, né? Divisão de decimal. Isso aqui é um número decimal, todo mundo sabe por quê, né? Apareceu uma vírgulazinha ou decimal. Vamos lá, vamos supor aqui que você tenha 1,5 dividido por 3. 1 dividido por 4. 2 dividido por 4. Essas operações, quando isso aí para eu explicar para a galera aí. Todo mundo sabe isso aí não? Não, né? Então isso aqui, ó, copiaram aí? Então aqui, ó, se você pegar uma divisão, tipo essa aqui, ó, claro que ele vai botar isso na prova, ele bota para ver se o cara sabe mesmo. Às vezes o cara tem até o raciocínio de, tá, é só dividir aqui, mas não dá conta, o cara não sabe. Aí já era. Então aqui, ó, você iguala o número de casas. Aqui tem quantas casas após a vírgula? Uma. Aqui vai ter que ter um. Aí você coloca uma vírgula e um zero. Beleza? Aí você esquece essa vírgula. Você esquece que ela existe aqui, ó. Quando você iguala o número de casas, o que é igualar o número de casas? Isso aqui tem uma casa, você coloca uma aqui. Tem duas, você coloca duas aqui. Certo? Você esquece agora e divide. 15 por 30. 15, você pode dividir por 30? Quando o número é menor, o que você faz? Coloca um zero e uma vírgula aqui. Obrigatoriamente um zero aqui. Aí 150 por 30 dá quanto? Quanto? 5. Beleza? Só multiplicar que dá isso. Toda vez que esse número aqui, ó, teu divisor for menor do que o dividendo, você tem que acrescentar 0 e vírgula. Certo? Aí se ele continuar menor, você coloca mais um 0 aqui. Se continuar menor, mais um 0. Até ele ficar maior do que... Você só faz uma divisão se teu divisor for maior do que o dividendo. Certo? Então aqui, ó, 1 por 4 de cara. Você coloca um 0 e uma vírgula. E um 0 aqui. 10 por 4 dá quanto? Quanto? 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Não dá para dividir. Ah, eu quero só até a primeira casa decimal, morreu aí, mas eu quero até a segunda. Aí você tem que continuar a divisão. O que você faz agora? 0 aqui ou aqui? No 2? Aqui? 0 aqui? Só aqui, né? Depois você colocou uma vírgula e uma casa depois da vírgula, você só acrescenta 0 aqui, no teu divisor. Beleza? Então aqui 20 por 5 por 4, 5. Aí dá 0. Ó, 2 dividido por 0,05. O que eu faço aí? Você tem que igualar o número de casas. Aqui tem quantas casas após a vírgula? No dividendo, aqui você vai ter que ter 2 também, o divisor. Beleza? Então aqui você coloca, ó, 2. O que você faz com a vírgula agora? Você esquece, né? Da vírgula. Ficou 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá quanto? Você faz direto, você faz isso, ó. 20 dividido por 5 dá
4, certo? Para 20 dá 0. Beleza, esse 0 aqui, sobrou um 0. Aí você joga por quociente. Beleza? Então você está fazendo a conta, né? Você vai fazer direto. 200 dividido por 5 dá quanto? 40. Mas se você faz essa conta aqui, 20 dá 4. Ah, mas sobrou um 0. O que eu faço? Toda vez que sobrar um 0 aqui, você tem que jogar lá por quociente. Beleza? Estão entendendo aí? Aqui, ó. 4 dividido por 0,25. Vou botar 250 aqui, tá? Bom. Vai igualar o número de casas. Quantas aqui? Essa vírgula. Essas continhas aqui, galera, que faz a diferença em concurso. Aquela que não souber já era. Então aqui, ó. Você tem agora 4.000 dividido por 250. Se você não souber de cara, você vai pegar o 450. 4 é menor do que 250. 40, então você junta para formar o maior. 400 por 250 dá quanto? Dá 1, né? 250 para 400 sobra quanto? Quanto? 150. Esse número você pode dividir por 250. Tem um 0 lá. Certo? O que você faz? Fecha esse 0 aqui. 1.500 por 250 dá quanto? Hã? C, né? Diga. Por motivo que não deu para multiplicar, começar com 0. Como é que é? Não deu para multiplicar, né? Eles acrescentou os 3 zeros. Aham. Aí não dá, o 40 não dá para multiplicar com 250. Ah, vamos supor que não deu para dividir, não é isso? Por exemplo, você colocou 3 0, não deu para dividir, você coloca no de casa. Aí você coloca um 0 e uma vírgula aqui. Eu vou dar um exemplo desse aí. Ah, não, agora aqui, eu enganei, mas agora já sei. Lembrou? Então, se você, por exemplo, está perguntando o seguinte: professor, se eu igualar o número de casa e o número que está aqui, o divisor for menor ainda do que o dividendo. Aí você já sabe. Se o divisor é menor do que o dividendo, você coloca um 0, uma vírgula e um 0 aqui. Não deu, mais um 0 aqui, um 0 aqui até. Certo? No geral, eles não dificultam muito nessas continhas, mas tu viu que nesse problema aqui ele colocou. Esse que é o diferencial. Tem a galera, um detalhezinho, você vai, ó, você tem 3 questões de raciocínio lógico. Uma, se eu estou falando uma, vamos supor aí que são 700 vagas, né? Tem uma veiarada aí para aposentar aí no GDF, não sei. Tem velho lá que tu vai lá no NAMO, lá não aguenta, mas estão tudo assim, ó. São 700 vagas. Vamos supor ali, classificatório, se você acertar uma de raciocínio lógico, tu vai pular aí umas, eu vou botar aí umas 500 posições acima da galera. Velho. Eu já vi um amigo meu fazer concurso, eu já fiz também concurso aí, porque eu fiz de auditor. Uma questão de constitucional me tirou assim. Eu passei aí na redação, me lasquei. Agora o último que eu fiz aí, auditor da Receita. A redação lá é diferente, cara. O cara bota assim, fale sobre. A redação que eu me ferrei era para falar sobre, chamado gráfico de Pareto, que é uma ferramenta de gestão de processo, né? Gestão de competência. Fala sobre o gráfico de Pareto. Daí quem disse que eu lembrava, levei fumo já. Se não souber, você não vai enrolar. Não, o gráfico de Pareto, Deus criou assim, não tem nem como tu enrolar. Não tem como enrolar. E são 3, uma 90 linhas, uma de 90 linhas que eu fui bem, uma lá que era um... Ah, o cara foi fazer um TAF, teste de avaliação física, se machucou. Aí ele perguntava se o cara tinha direito a refazer esse TAF, ele se machucou, quebrou a perna, agora uma situação assim. Você tem que falar, né? Isso aí você falava do mandado de segurança, beleza. Aí uma foi essa lá, eu me lasquei. Mas uma questão dessa aqui, eu perdi uma de constitucional. Contou de constitucionalidade, uma questão. Aí eu pulei para 75, fiquei dentro do número de vagas. Mas uma só. Aí o cara, eu vi a galera, os caras que acertaram essa questão, tudo ficaram ali entre os 10 primeiros. Na questão, velho. Então esse concurso de vocês, tu acertou só uma de raciocínio lógico, vai pular umas 1000 posições. Por aí, de 500 para lá.
Você pega a lista, às vezes, pô, esse cara que está na minha frente, assim, pô, só uma na minha frente. É assim que é, o sistema é bruto. Resolve essa questão. Eu não resolvi. Deu 42, vírgula dividido por o tanto de espaço que tem aqui, que são 23. Aí dá 80, dá 1,84. Rapaz, você tá dormindo, meu filho. Mas você não faz divisão. Você não faz divisão. É mesmo, né? É a É a divisão. divisão. Olha lá como é que é aí. É. Vírgula 80. É que essa aqui eu não sei, aí eu pulei. Aqui, ó. Vai igualar o número de casas. Certo? Esquece a vírgula. 42 mil dividido por 23, dá quanto? Se você colocar 2 aqui, já vê que vai passar. Então dá 1. Né? Aqui vai ficar que você tem que fazer o canetão mesmo. 8, 3, aqui dá 12, 9, aqui dá 1, certo? Dá? Não. Já vem uma vírgula aqui. 0. Certo? Vai dar quanto agora? Aí tu vai pensar. Se eu colocar 9 aqui, 9 vezes 2, aí tu vai pensar, se eu colocar 9 aqui, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 3 dá quanto? Já vem 2 para cá. Quando tu multiplicar 9 por 2, ultrapassa. Então vai ser o 8. Concorda? 8 vezes isso daí dá quanto? 0, 0. Dá 4, né? É 24. 8 vezes 2 dá quanto? 16. Esse 4 é bem aqui, né? 4, deu quanto mesmo? 18? Aí você diminui. Não, aí continua aí. Beleza? Tu entendeu, mas desestressou? Uma pressão, uma embalação.